Deixa eu... Eu acho que hoje, como tá só em um e a gente precisa deles, é melhor deixar os comentários ativados. O pessoal já tá entrando. Deixa eu ajeitar aqui onde eu queria começar. Oi pessoal! Ei pessoal, boa noite. Boa noite! Vocês podem entrar, vocês podem dar um retorno do som, por favor? Se vocês puderem dizer pra gente se o som tá bom, isso facilita. Boa noite. Boa noite, boa noite. Só não entra no seu não, porque senão ele dá aquela microfonia. É compartilhado. Ah, tá, não, compartilhar sim, só não entra na live. Tudo ok? Maravilha. Bom, gente, eu recebi a resposta aqui então de que o som tá ótimo. Maravilha, vocês estão me ouvindo, né? Ouvindo Geraldinho, ótimo. Falaram que tá tudo ok, que o som tá ótimo. Então tá ótimo. Maravilha, gente. Então, nós estamos aqui pro nosso culto do Evangelho hoje. Maravilha, vocês estão falando que tá ótimo, né? Maravilha. Nós estamos aqui para mais um culto do Evangelho. Na mesma dinâmica que a gente faz sempre. Hoje a gente vai deixar os comentários abertos, porque a gente precisa do feedback de vocês. Caso aconteça alguma coisa, vocês já avisam aqui imediatamente, porque a gente está com a internet um pouquinho instável, então qualquer coisa vocês avisam aqui, eu leio na hora e a gente corrige. A gente vai fazer a mesma dinâmica de sempre, mas lembrando, na semana passada, a gente cortou a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós decidimos fazer um Evangelho especial, tendo em vista que nós estávamos na Sexta-feira Santa. Hoje a gente volta para a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, resumindo, na última semana, na semana retrasada, nós entramos, né, no capítulo 6, e nós falamos sobre o jugo leve, o Geraldinho até que falou sobre isso, o jugo leve, e sobre o Consolador prometido. Então aquela ideia do jugo leve, de que com Jesus os nossos problemas eles, né, têm uma outra atmosfera e um outro pesar no mundo material, e o Consolador prometido, né, nós entramos nesse tema, no Consolador que o Cristo nos prometeu. Nós chegamos a falar que Kardec afirma categoricamente que quem, né, preside o Espiritismo é o Espírito de verdade. E aí hoje, nas instruções dos Espíritos, a gente entra, né, nessa discussão sobre o Espírito de verdade. O Geraldinho já comentou conosco, e hoje ele vai comentar mais uma vez sobre essa perspectiva de quem é o Espírito de verdade. Essa é uma discussão bastante recorrente, significativa dentro do movimento espírita, então a gente retoma isso hoje. Mas antes de nós começarmos o texto propriamente dito, seguirmos na sequência, a gente vai fazer uma prece aqui breve para todo mundo se acalmar, ter mais foco e para nós tirarmos o máximo de proveito desse estudo maravilhoso aqui hoje. A gente sempre lembra que nós estamos no culto do Evangelho no lar, então é sempre legal deixar aqui a água, o copo de água para fluidificar, e nós cremos com muita fé em Jesus que todos nós receberemos aquilo de que os nossos espíritos precisam. Então vamos fazer uma prece breve. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, salvador e redentor, o amor das nossas almas. No teu nome, nós nos reunimos aqui, muito ansiosos todos pela tua presença. Ansiosos, mestre, para que os nossos espíritos sejam capazes de registrar o seu espírito. E nesse sentido, mentalizando a tua imagem excelsa, nós rogamos, mestre, à tua mãe, Maria Santíssima, nossa Mãe Santíssima, em cujos braços nós temos encontrado todo o carinho, afago, consolo, toda a ajuda de que nós precisamos para seguir em frente. E nestes termos nós dizemos: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade,
É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Mãe Santíssima, com os nossos pensamentos voltados para a tua linda imagem, lembrando do teu santo manto azul, das tuas mãos perfumadas, nós todos reunidos aqui pedimos para que a Senhora esteja no meio de nós. Nós rogamos ao teu coração bondoso e amoroso de mãe por todos os nossos irmãos e irmãs que nesta noite, muito diferente de nós, padecem os sofrimentos mais atrozes. Como sempre, especialmente, nós pedimos pelas mães que recentemente perderam seus filhos e se encontram desesperadas, sem onde encontrar esperança, que elas encontrem essa esperança no teu coração. Nós pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes e também perderam as esperanças no futuro, porque foram desenganados pela ciência do mundo. Nós pedimos, Mãe Santíssima, por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas ansiosos, absolutamente desesperados pelo pão e pela água, que as tuas mãos tragam a provisão necessária, e nós sabemos que elas sempre trazem. Que as tuas mãos, Mãe Santíssima, que o teu coração estejam com aqueles irmãos e irmãs que, em perdendo as esperanças em absoluto, planejam tirar as próprias vidas, porque nós sabemos que a Senhora cuida muito bem deles. Nós te amamos, Mãe Santíssima, e não teríamos palavras para expressar a gratidão que invade os nossos corações por estarmos aqui reunidos em nome do teu Filho. Santificada é para sempre a tua missão, e para sempre nós seremos gratos por tudo que a Senhora tem feito por nós. Em teu nome, lembrando o teu Filho, e a noite maravilhosa, o dia maravilhoso, a manhã e a madrugada maravilhosa em que tudo aconteceu, nós também celebramos a tua família e também dizemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Sê conosco hoje e sempre, Jesus, e que nunca nos falte trabalho na seara cristã e uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós intitulado. Nós te amamos, Mestre. Abençoa o esforço desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar. Então, como a gente falou na semana passada, o Geraldinho tratou conosco da parte do jugo leve e da parte do Consolador prometido. Hoje nós vamos seguir na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo e nós entramos no capítulo 6 nas instruções dos Espíritos. E aí a gente tem essa instrução muito interessante do capítulo 6, que é o advento do Espírito de verdade. Antes de nós falarmos sobre isso, eu vou pedir para o Geraldinho discorrer um pouco sobre o Espírito de verdade, porque, mais uma vez, como nós sabemos, na doutrina espírita, falando aí de epistemologia espírita, a gente tem uma dissensão muito grande no entendimento de quem seria o Espírito de verdade. Algumas pessoas dizem que seria João Batista, outras pessoas dizem que seria o próprio Cristo, e nós temos também uma corrente muito forte que diz que seria um conjunto, uma falange de espíritos superiores que estaria intitulada dessa missão do Espiritismo. Mas o Geraldinho tem uma experiência muito interessante, uma perspectiva muito interessante para passar para a gente.
Pessoal, como a gente conviveu com o Chico mais de 20 anos, e não somente eu, outras pessoas amigas, não é? Como o casal Marcelli, o pessoal que sempre esteve ligado ao Chico em Uberaba, todos atestavam que o Chico, como eu próprio atesto, o Chico nos explicava que o Espírito da Verdade é a personagem que nós conhecemos no Velho Testamento como João Batista, que era primo de Jesus. Uma porque João Batista foi conhecido como a voz que clama no deserto. Ele, como todos nós sabemos da história evangélica, ele era primo de Jesus, ele era filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus, não é? Ele era 6 meses mais velho que Jesus, e no livro Boa Nova nós vamos ver Jesus indicando a ele, aos 12 anos de idade, que ele fosse na frente, não é? Que ele fosse na frente. De fato, logo muito cedo ele passou a pregar no deserto, tanto é que ele é conhecido também como a voz da verdade, ou a voz que clama no deserto. E a verdade antecede o amor. E o Chico explicava para nós o seguinte: se o Espírito da Verdade era João Batista, como médium direto do pensamento do Cristo. Vejam bem essa afirmativa, porque o próprio Jesus, ainda na terra, em conversando com os seus discípulos sobre João Batista, ele próprio vai dizer que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. Ou seja, dentre nós, seres humanos, aqui na Terra, João Batista era o espírito humano mais evoluído de todos os espíritos. Não sem razão, portanto, ele é escolhido pelo próprio Cristo, pela falange que programou a vinda do Cristo, para ser primo de Jesus, não é? Ele também, a mãe dele, que já era idosa, quando engravida, o pai também dele, quando já era idoso, quando engravida, eles também recebem uma instrução dos espíritos superiores, falando sobre a missão daquele menino, não é? Que seria a missão da verdade. Exato. Então, ele nasce naturalmente 6 meses antes de Jesus e vai trabalhar antes de Jesus, até o momento em que Jesus chega no Rio Jordão e ele se recusa a batizar Jesus, porque ele diz: eu não tenho condições, eu não sou digno de desatar as sandálias deste que chega até mim. Mas Jesus manda a ele que ele o batize para cumprir as profecias, e a partir daí Jesus assume a tarefa da Boa Nova. E o Chico nos falava: Jesus, se fosse Jesus, ele não seria chamado o Espírito da Verdade, mas seria chamado o Espírito do Amor, porque o amor está acima da verdade. O amor representa a própria divindade, porque Deus é amor. O Chico vai dizer, por exemplo, que a maior definição, a mais clara definição sobre Deus, que no entendimento dele, Chico Xavier, existia sobre a face da terra, era a assertiva constante do Evangelho de João, em que João escreve, a carta de João Evangelista, em que João escreve: Deus é amor. Ora, sendo Jesus o governador da terra, o Filho de Deus, não é? O ser angélico que plasmou a terra, ele que está em contato direto com Deus, ele só poderia ser conhecido como o Espírito do Amor e não o Espírito da Verdade. Porque a verdade, ela antecede o amor. É mais fácil nós evoluirmos no entendimento das ciências, da filosofia, do conhecimento, da sabedoria, do que nós avançarmos
no conhecimento ou na vivência do amor, que é superior à verdade, não é? Por isso que o Chico falava conosco que o espírito de João Batista era o espírito da verdade. Ele é o espírito da verdade. E vejam bem que, ao anunciar o advento do Consolador, o próprio João Evangelista, no capítulo 14 do seu Evangelho, ele vai dizer sobre as falas de Jesus, em que Jesus afirmara: eu vos enviarei outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e vos explicará todas as coisas. Tal é o Espírito da verdade. Então, o Espírito da verdade, na própria definição do Cristo, é o outro Consolador, Exato. Que é o guia do Espiritismo, Exato. É o guia do Consolador, é o guia da doutrina dos Espíritos, a terceira revelação de Deus aos homens. E tanto é assim que o próprio René Descartes, 260 anos antes do advento do Espiritismo, vai sonhar em 1619, na França, com o Espírito da Verdade, avisando, indicando a ele uma primeira tarefa, que seria a materialização do Dicionário da Ciência na Terra, que é o discurso sobre o método científico, que ele vai publicar em 1636, mas depois mostra no sonho um Pentateuco. Ele próprio lê Pentateuco ao lado, assim, na lombada dos 5 livros, né? Editado nas cidades de Lyon e Genebra. Olha bem, a ligação com Kardec, né? Lyon, todos nós sabemos que é a cidade que nasceria Allan Kardec. E Genebra, cidade muito próxima de Verdun, onde Allan Kardec estudou com Pestalozzi, e que depois vai codificar a doutrina espírita conhecida como Pentateuco kardeciano, né? No sonho de Descartes, de 1619, ele vê que esse esforço dos 5 livros seria a união da ciência, da filosofia e da religião. Ora, exatamente em honra da verdade, né? Que é a função do Espiritismo, a revelação da verdade, para nos fazer compreender as leis universais que regem o universo, que são leis naturais, leis divinas, que antes do Cristo, ou mesmo entre a passagem do Cristo e René Descartes, a gente não tinha ainda condições de compreender, a ciência ainda era muito empírica, muito uma ciência sem um método claro de observação e de conclusão, não é? Então, era necessário, como o próprio Jesus afirmou aos seus discípulos, que ele não poderia dizer tudo ao povo hebreu daquela época, porque eles não o compreenderiam, porque a humanidade precisaria ainda avançar. E por isso ele dizia muitas coisas somente aos discípulos que se tornaram depois seus apóstolos, mas que depois ele enviaria outro Consolador que, fazendo lembrar a todos da terra todos os seus ensinamentos, ainda nos explicaria todas as coisas. E Allan Kardec vai dizer também, no primeiro capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita tem um duplo caráter. Primeiro, o caráter de revelação divina, e segundo, o caráter de revelação científica. Ora, então era preciso que a ciência avançasse na Terra a um ponto em que nós fôssemos capazes de identificar as leis universais que regem os mundos, a astronomia, a biologia, a química, a astrofísica, a física quântica, a genética, enfim, as leis da medicina, as leis da vida material, as leis também do cosmos, não é? Para que a gente pudesse entender alguns princípios básicos da revelação espírita, quais sejam, por exemplo, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a mediunidade, por exemplo, que é a comunicação pela força
eletromagnética do pensamento. Então, tudo isso tem a ver com a verdade, tem a ver com as leis fundamentais que regem a vida universal, não só na Terra, mas a vida universal. E era preciso maturidade intelectual, filosófica e cultural da humanidade para que ela pudesse primeiro receber esse apoio através da verdade e capitaneada nada mais, nada menos que do próprio Espírito que nós denominamos da verdade, porque é o João Batista, e ele sempre antecede o amor, lembrando que nós estamos onde? Nós estamos na véspera da regeneração, e é justamente na regeneração que o amor vai frutificar de uma forma que nós nem podemos ainda imaginar. Nós ainda estamos vivendo os estertores da civilização, de provas, de expiações, os últimos ais do Apocalipse, não é? Para quê? Para que nesse parto divino da civilização do terceiro milênio, nós possamos compreender de fato, em nossos corações, em nossas almas, o que é o Evangelho de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós trazemos esse esclarecimento, e conversando agora há pouco com João Pedro, ele ainda lembrou, vejam que depois a gente vai nessas comunicações sobre o advento do Espírito da Verdade, o próprio Espírito da Verdade se refere a Jesus na terceira pessoa. Ora, se fosse Jesus, ele não faria isso, não é? Mas vamos lá. Pessoal, ainda nesse ponto, só para deixar clara essa equivalência, o que o Chico falou tem muito lastro na perspectiva evangélica, porque Jesus, quando anuncia o Consolador, ele está conversando ali com os seus apóstolos, naquele grupo mais seleto, e diz que ele não deixaria ele sozinho. Então, em o Consolador, significando essa presença de Jesus, existe essa equivalência de quem vem apresentar o Consolador, quem veio apresentar Jesus. João Batista vindo apresentar o Cristo, e a gente tem aí, façam veredas retas. João Batista falando claramente para as pessoas se arrependerem. A gente vai ver isso no discurso aqui do Espírito de Verdade. João Batista falando isso para apresentar o Cristo, e João Batista, mais uma vez, representando aquele que Jesus prometeu, que seria essa promessa quando Jesus fala que não deixaria os apóstolos sozinhos. Então existe uma equivalência muito grande entre esse Espírito na forma como ele conduz a chegada de Jesus e a chegada desse Consolador prometido por Jesus, que a gente sabe que é o Espiritismo. Pessoal, eu vi vocês fazendo uns comentários sobre a diferença do meu som e do Geraldinho. Nós não estamos com microfones diferentes, é só que o meu tom de voz é um pouco mais alto que o tom de voz dele, mas a gente está aqui com o mesmo microfone. Vocês pediram para aumentar o microfone dele, mas a gente está usando o mesmo. Mas então, gente, a gente entra, depois desse esclarecimento maravilhoso, trazido aí pelo Chico Xavier e o Geraldinho aqui repassando para a gente entra nas instruções dos Espíritos do capítulo 6, para nós nos posicionarmos. Essas instruções, elas são bem interessantes porque, diferentemente das outras, nós temos aqui 3 instruções do mesmo Espírito, o Espírito de Verdade. Então, na primeira instrução aqui do Espírito de Verdade, ele fala pra gente de Paris no ano 1860. Então ele começa assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel. Parece aqui João Batista falando, porque a gente poderia fazer uma equivalência com o discurso do Cristo, mas quem veio falar antes para o povo de Israel fazer veredas retas foi João Batista, para preparar o caminho para Jesus. Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E aí ele continua: mas, ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz
ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Então, falando claramente que a gente superou o Velho Testamento, profetas, os apóstolos, né, Novo Testamento, então indo para essa terceira revelação, que é o Espiritismo. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E aí é no capítulo 6 aquela frase icônica: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, como o Geraldinho falou, Kardec sempre trazendo essa perspectiva, o amor e então o conhecimento intelectual. O amor, no final das contas, é o mais importante, porque como Emmanuel explica no livro Pensamento e Vida, é pela forma como nós sentimos em termos de evolução do amor que nós vamos fixar um lugar no plano espiritual e não pelo nosso desenvolvimento intelectual. Lembrando, gente, que nas trevas há muitas pessoas muito desenvolvidas intelectualmente. André Luiz, no livro Libertação, fala pra gente que ele via nas trevas, numa determinada região das trevas que ele visitou, espíritos que pareciam corvos, muito negros, que conseguiam volitar. E aí André Luiz tem uma conversa com os instrutores que estavam com ele, e eles falam: nossa, mas a capacidade de volitar, ela depende de um grande conhecimento intelectual. E aí o instrutor que está com ele fala: mas eles têm, esses espíritos que estão aqui, que parecem corvos negros voando sobre a lama, eles voam porque, apesar de estarem nas trevas, eles têm muito conhecimento intelectual. Então o Espírito de Verdade continua: todas as verdades encontram-se no cristianismo. Isso é muito importante, gente. E agora, com esse desenvolvimento científico mais significativo, a gente está percebendo que tudo que Jesus falou tem um lastro científico, absolutamente. Quando a gente vê Jesus falando da necessidade do perdão, hoje a gente tem a medicina revelando claramente que as pessoas que não perdoam não alcançam certas curas. Esse é só um exemplo dos milhares de exemplos de como o discurso do Cristo está conectado com a ciência de mais moderna, mais de ponta. Continuando. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana, falando que o cristianismo ele é absolutamente puro e santo. Qualquer interpretação nociva do texto do Evangelho é de origem puramente humana. E eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Essa é a primeira mensagem das instruções dos Espíritos. Quer fazer algum comentário? E novamente aí a gente vê o Espírito da Verdade se referindo a Jesus Cristo. Exato. Né, como uma terceira pessoa. Exato. E uma outra questão que eu queria falar é que ele cita, por exemplo, essa falange no mundo espiritual que se levanta naturalmente sob a coordenação dele, não é?
para trabalhar na consecução da terceira revelação. E eu vou chamar a atenção para uma mensagem que o Chico recebeu do espírito de Humberto de Campos, Isso. que se chama A Ordem do Mestre, que está no livro Cartas e Crônicas. E nesta oportunidade, Humberto de Campos vai relatar que Jesus vai chamar a sua presença nas vésperas do século XIX, o espírito de João Evangelista. Né? E chamando a sua presença, ele vai questionar o espírito de João Evangelista sobre como andavam na terra os seus seguidores, os seguidores do cristianismo, nos últimos 1800 e tantos anos. E João Evangelista se apresenta com uma certa tristeza diante de Jesus. E Jesus até o interpela: estás triste? E ele fala: sim, mestre, porque os seus enviados foram mortos, foram perseguidos, foram caluniados, supliciados, foram levados à fogueira. E todas as tentativas de restauração de tua palavra na terra acabaram sendo desvirtuadas pela união da igreja ao Estado e da igreja aos poderosos da terra. Então Jesus fala com ele: mas você está desanimado? E João Evangelista até abana a cabeça que sim. E no final Jesus fala com ele: pois eu não. Eu continuo com a mesma alegria, com a mesma fé dos primeiros dias de minha passagem na terra, porque sei que o Pai nos reservou grandes coisas, né? E é por isto que, se todos os meus enviados na face da terra foram perseguidos e mortos, a partir de agora, meu João, ele fala com João, meu João, a partir de agora mandarei que os mortos falem. Exato. Que o véu que encobre a noite triste dos túmulos se levante para revelar a verdade. E encomenda a ele, João Evangelista, essa tarefa. E tu, João, né, serás responsável para esta revelação. Quer dizer, ele claramente aí encomenda a João Evangelista esta tarefa na terra. E por isso também que nós sabemos, nós vamos ver agora no item 6 isto, que João Evangelista é a reencarnação pregressa de Allan Kardec. Então nós temos dois Joãos aí, para não confundir, não é? Exato. Um na terra para materializar o esforço da falange do Espírito da Verdade, coordenado por João Batista no espaço, na vida espiritual superior, como médium direto do pensamento do Cristo, coordenando a falange do Espírito da Verdade. Também nós podemos ver que Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, em se referindo à expressão Espírito Santo, ele vai explicar que o Espírito Santo, na concepção espírita, é a reunião de todos os seres humanos que ao longo dos milênios adquiriram, por esforço próprio, por renúncia, por sacrifício, na face da terra, em vidas de sofrimento e renúncia, adquiriram com seu próprio esforço, com seu próprio suor, as auréolas da sabedoria e do amor. E se redimiram aqui na face da terra. E ao desencarnarem, vão se levantando e se integrando a essa falange de espíritos que já fizeram a sua regeneração completa e, portanto, passam a ser trabalhadores do Cristo, trabalhadores da falange do Espírito da Verdade, a que muitos também chamam de Espírito Santo. Então, é a manifestação espiritual do mundo espiritual superior que se revela a partir do século XIX,
mais especialmente a partir da década de 50 do século XIX, com o trabalho de pesquisa de Allan Kardec, cujo primeiro livro vai ser lançado no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, que é o Livro dos Espíritos. E daí seguiram-se 5 livros no total, não é? Então, o esforço de materializar isso na Terra também tinha que ter a presença de uma pessoa diretamente ligada ao Cristo. E não poderia ser outra, senão um de seus apóstolos, senão o chamado apóstolo querido ou discípulo amado pelo próprio Cristo, como está expresso no Evangelho de João Evangelista. Neste item 6 que o João vai ler para nós, está claro isso, porque ele diz assim: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Olha, uma frase curta no item 6. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Ora, nós temos que lembrar que João Evangelista foi discípulo primeiro de João Batista e depois, né, quando João Batista identifica Jesus, ele segue Jesus, né? Ele vai se tornar o apóstolo do Cristo. Mas é com você, João. Pessoal, acho que é interessante também a gente perceber que essa mensagem de Humberto de Campos, ela corrobora a psicografia do João Nunes Maia, que traz a revelação de que Francisco de Assis é uma reencarnação de João Evangelista, especialmente quando fala dessa promiscuidade entre o Estado e a Igreja que Francisco de Assis enfrentou tanto e com a qual ele sofreu tanto. Então, e quando a gente olha essa missão de Francisco de Assis, né, um homem que se dedicou tanto, que morreu cedo, de tanto trabalhar, a gente percebe que o desânimo ele tinha uma certa razão de ser dentro dessa perspectiva de um trabalhador que se vê tão limitado. Mas Jesus é o dono de todos os recursos. Então a gente continua na segunda mensagem do Espírito de Verdade aqui, a segunda instrução. Então ele continua: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Olha que coisa linda, gente, falando aí desse momento de Jesus, ele falando do momento de Jesus. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso suco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Aí lembrando aqui, pessoal, que o próprio Kardec explica, quando ele está explicando o Espiritismo, que em entendendo o Espiritismo como uma ciência, entendendo que o Espiritismo é essa ciência que regula a relação do plano material com o plano espiritual, dessa
desse entendimento sobre essa ciência, nós extraímos as leis morais e as reflexões filosóficas, que são o norte da nossa vida. E aí, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec traz pra gente que o nosso modelo moral é Jesus, o Cristo. Então, quando o Espírito de Verdade fala pra gente que o Espiritismo vai nos ensinar a lidar e a entender os nossos problemas aqui do mundo, significa que, em nos mostrando a verdade sobre o que é material e o que é espiritual, o Espiritismo nos traz um arcabouço de conhecimento que nos torna capazes de enxergar as nossas dores de outra forma. E nisso, imediatamente, ele já é um consolador. E aí ele continua: assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Mas aqui é interessante lembrar também, pessoal, para a gente não fazer um juízo de valor errado, que no Livro dos Espíritos tem uma questão específica na qual Kardec pergunta aos espíritos superiores qual prova é mais difícil, a da pobreza ou a da riqueza? E os espíritos superiores respondem dizendo que elas são equivalentes. Então, continuando: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então é muito interessante a gente perceber o Espírito de Verdade falando que essa caminhada com o conhecimento espírita, de burilamento da matéria, né, para nós sermos, aqui ele fala, sede os artífices da vossa imortalidade, né? Que esse trabalho de aprimoramento espiritual, ele tem que ser feito por cada um de nós. E é interessante quando ele fala, né? Preparai-vos cativos da vida para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, prometendo que um dia nós chegaremos a Deus. E aí é interessante nós lembrarmos aqui da questão 10 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós temos a capacidade, se é possível entender a natureza íntima de Deus. E os espíritos superiores respondem que nós não temos sentidos, e em algumas traduções, sentido, para entender a natureza íntima de Deus. Então a gente percebe que o nosso caminho evolutivo é entender a natureza íntima de Deus. E quando nós entendermos isso, nós estaremos lançados nos braços do Pai. Essa mensagem aqui, o Espírito de Verdade deu em Paris no ano de 1861. Pode ir. Eu quero fazer mais, voltar a essa observação desta frase. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Olha que interessante. Ora, quem que era o apóstolo que estava instruindo nós, seres humanos, aqui na Terra? Aqui na França de todas as luzes, senão o querido professor Leon Denisard Rivail, chamado por todos nós como Allan Kardec. Quem era ele? Ora, o próprio Espírito da Verdade, médium direto do pensamento do Cristo, estava dizendo que era o apóstolo dele que estava aqui nos instruindo, né? E para mostrar que Allan Kardec era de fato João Evangelista, e eu quero frisar muito bem o seguinte: eu fiz esse livro em homenagem aos 65 anos de mediunidade do Chico Xavier, que é o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira no dia 8 de julho de 1992, depois de 3 anos de estudos. Eu pus essas duas mensagens no livro, mas só muito mais tarde eu fui ver a extensão da revelação que estava expressa nessa mensagem de Cassimiro Cunha e na outra mensagem de Emmanuel. As duas mensagens foram recebidas pelo Chico
no dia 31 de março de 1938, na sede da União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, ou seja, justamente na data em que os espíritas da capital mineira estavam prestando as suas homenagens, as suas honras, à data de morte de Allan Kardec, que foi 31 de março, não é? E, numa primeira ocasião, o espírito de Cassimiro Cunha, o grande poeta de Vassouras, numa estrofe já vai revelar quem é Allan Kardec, porque ele diz assim: guarda o discípulo amado no templo do coração, ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Olha só. Exato. Olha, quem é o discípulo amado? O próprio João Evangelista, quando escreve o seu evangelho, ou quando escreve as suas cartas, ou mesmo no Apocalipse, que ele escreve, lá no Novo Testamento, ele se autodenomina discípulo amado, não é? Ou discípulo querido, são as duas expressões. E aqui Cassimiro Cunha está revelando, em 1938, por Chico Xavier, para que nós, essa mensagem destinada aos espíritas, guardássemos no nosso coração o discípulo amado, ou seja, João Evangelista, porque ele fora o mensageiro do Espírito da Verdade. É aquele que reencarnou na Terra, não é? Exato. E lá no livro Deus Conosco, nós vamos ver uma outra mensagem recebida por Chico Xavier, na mesma data, na União Espírita Mineira, só que desta vez pelo Espírito de Emmanuel. Vejamos o que Emmanuel vai dizer. A personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec. Olha bem, ora, quem que é o discípulo amado de Jesus? É João Evangelista. A história cristã toda reconhece isso. Isso é o Evangelho de João. Isso é o Evangelho de João. O discípulo amado é João Evangelista. Olha a afirmativa de Emmanuel. A personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec. Exato. Quer dizer, numa vida anterior, Allan Kardec foi então João Evangelista, ou mesmo antes, em se referindo a João Evangelista, 100 anos antes de João Evangelista, ele tinha sido druida Allan Kardec. Veja bem, que foi Allan Kardec, foi lembrado por vós com as mais doces comemorações. E a mensagem é intitulada por Emmanuel, O Discípulo Amado. É o capítulo 29 do livro Deus Conosco. E aí, pessoal, é legal a gente... lembrei aqui, para a gente fazer esse recorte, que a gente tem lastro bíblico, porque no capítulo 13 do Evangelho de João, naquele contexto da última ceia, quando a gente tem a informação de Jesus falando quem o trairia, a gente tem Pedro perguntando para o discípulo amado, Pedro pedindo para o discípulo amado perguntar para Jesus, porque o discípulo amado estava ao lado de Jesus. Aí Pedro cutuca o discípulo amado para ele perguntar para Jesus quem trairia. E aí Jesus fala, e a Bíblia é clara, para o discípulo amado, né, que quem trairia seria aquele para quem ele desse um pedaço de pão molhado no molho. Então a gente tem muito, eu lembrei de um, mas a gente tem muitos recortes, excertos bíblicos que falam especificamente do discípulo amado. E essa equivalência, gente, ela é muito interessante quando a gente pensa que o Evangelho de João acaba falando de livros. Kardec tem uma grande tarefa com livros e Chico Xavier tem uma grande tarefa com livros. Então esse espírito que desde o Evangelho nos tem anunciado essa questão do livro lá no capítulo 21 de João, continua trabalhando com livros e continuou como Chico Xavier. Quantos livros? 540 e quantos? 542. 542 livros, né? Uma tarefa brilhante, maravilhosa, a maior em língua portuguesa. E Kardec, se a gente considera... Exato, com a Revista Espírita... 33 livros. E quando a gente considera o tempo de trabalho de Kardec, 33 livros é muita coisa, Em gente. 15 anos. Em 15 anos, é uma produção bibliográfica, assim, maravilhosa, né? E única. O Chico, 542 Exato. Livros, hein? Aliás, são mais, porque tem alguns livros que são ainda inéditos. Mas vamos dizer, quase 600 livros...
porque muitos ainda virão. Em 75 anos de trabalho ininterrupto, 3 vezes mais que Kardec. Ora, se somarmos 75 anos de trabalho de Chico Xavier com 15 anos de trabalho de Kardec, nós temos 90 anos, não é? É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Esse espírito maravilhoso que nos abençoa tanto. A gente leu essa aqui, né? Tá. Então essa última mensagem foi do Espírito de Verdade, como a gente tem comentado, em Paris, em 1861. Então a gente passa agora para a última mensagem, que é a mais curta do Espírito de Verdade. Dessa vez ele fala de Bordeaux, 1861. Né? A mensagem foi psicografada, no caso, nessa localidade. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Olha que lindo isso, gente. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado. E mais uma vez, falando de Jesus na terceira pessoa. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, essa última mensagem, né, gente, do Espírito de Verdade, trazendo aí pra gente esse chamamento, a confiança na doutrina espírita. E aí eu acho que a gente tem, o Geraldinho conviveu muito com ele, o Chico como alguém que confiou muito, que teve fé no espiritismo, que trabalhou na doutrina espírita, acreditando que esse era o melhor caminho. E aí, Kardec, aqui trazendo pra gente essa mensagem do Espírito de Verdade, nos chamando à oração, que às vezes a gente esquece tanto de orar, de lembrar que Deus é Pai, que Ele é nosso Criador e que a gente pode, a qualquer momento, chamar esse Pai. E lembrar, como está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, jamais esse Deus, que é a inteligência suprema, vai estar longe de nós, de qualquer um de nós. Se nós chamarmos com fé, com certeza as nossas orações serão respondidas. Pessoal, acabei de ver aqui, tem mais uma mensagem curta do Espírito de Verdade, a localidade Le Havre, 1863. Ele fala assim: Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Olha que bonito isso, gente. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que são o vosso quinhão neste mundo. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Olha que bonito isso, gente. Devotamento e abnegação.
O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Olha que bonito isso, gente. E aqui é interessante a gente lembrar, e aí tem uma mensagem do Humberto de Campos muito interessante sobre isso, no Cartas e Crônicas, que quando a gente fala de dever cumprido, essa consciência, para sentir esse dever cumprido, ela vai ter que ter trabalhado, e a gente se lembra lá daquelas parábolas dos talentos de Jesus. Então ela vai ter que devolver de uma forma proporcional àquilo que ela recebeu. Então, para o espírita, Humberto de Campos fala que a consciência pesa bastante, porque receber o espiritismo, conhecer a doutrina espírita é uma dádiva muito grande. E aí eu lembro dessa mensagem, que ela é muito interessante, porque Humberto de Campos conta que Kardec, ela é uma mensagem mais longa, eu vou resumir, mas Kardec, em Visitando as Trevas, ele fica tão perplexo com aquela situação de sofrimento que ele vê ali, que ele pergunta pro instrutor que estava com ele, né, pro guia espiritual que estava com ele nas trevas, quem são esses espíritos que estão aqui? E aí ele pergunta, nossa, são aqueles que crucificaram Jesus? São aqueles que torturaram os cristãos? São os grandes guerreiros da humanidade? E aí aquele instrutor fala para Kardec, não são. Esses que estão aqui nas trevas são aqueles que caminharam no cristianismo, que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus e mesmo assim optaram pelo caminho do mal. E aí esse espírito explica para Kardec, para essas pessoas que receberam o tesouro do cristianismo, a consciência pesa tanto que eles nem conseguem reencarnar rapidamente. Então eles precisam ficar purgando nas trevas até receberem uma próxima reencarnação. Então, gente, quando a gente fala de dever cumprido para o espírita, para quem recebeu a dádiva de conhecer o espiritismo, esse dever, ele é grande. A responsabilidade, ela é muito grande. Porque a gente recebeu, de fato, muito. Quer fazer algum comentário? Pode passar. Então a gente passa para o capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, como sempre, Kardec inicia, né, o capítulo trazendo aqui um trecho do Evangelho. Então ele traz aqui, não necessariamente do Evangelho, tá, gente? Um trecho bíblico. Então Kardec inicia aqui com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, gente, eu até coloquei uma notinha aqui, porque eu me lembrei que o livro Renúncia, ele termina com aquele benfeitor vindo receber a Alcione justamente com as bem-aventuranças. Então ele fala para Alcione, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele muda um pouco. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. É interessante, ele faz essa mudança aqui justamente para receber Alcione. Mas é interessante a gente perceber que esse benfeitor, ele fala para Alcione, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente entra aqui nesse capítulo com o trecho do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente começa com as explicações de Kardec. Ele começa assim, falando que a incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. E aí a primeira afirmação de Kardec. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. E olha que interessante isso, gente. Então, Kardec faz essa primeira acepção aqui pra gente, para nós não pensarmos que seria uma pobreza de fato espiritual, mas há uma riqueza espiritual que é a humildade. Eu acho que aí cabe uma observação que quando ele se refere ao espírito aqui, aquela pessoa que é cheia do espírito, ele está querendo dizer que a pessoa é muito orgulhosa. É isso mesmo. Orgulhosa de si, dos seus poderes, dos seus conhecimentos.
do seu doutorado, não é? Da sua posição social. Então, aí é no sentido, bem-aventurados os pobres de orgulho, Exato. não é? Os pobres de egoísmo, os pobres de soberba, os pobres de espírito de soberba, e não no sentido de pobreza espiritual. Exato. E aí lembrando, gente, que essa interpretação é muito importante, porque quem falou isso foi o próprio Cristo. Então só pode significar, né, essa interpretação que Kardec traz pra gente. E aí ele diz, né, que o reino dos céus é para estes, e aí como o Geraldinho falou, Kardec tá falando aqui, e não para os orgulhosos. Travou aqui. E aí ele continua. O homem de saber e de espírito, conforme o mundo, né, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Então, gente, o orgulhoso, ele geralmente vai cair nesse egocentrismo e vai ser difícil para ele admitir qualquer, né, paternidade divina que seja superior em atributos, né, imateriais. A gente está falando, como o Geraldinho trouxe, a inteligência, a sabedoria, né, a cultura, absolutamente superior a esse homem orgulhoso que ele em tudo. E aí Kardec prossegue. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem, consideram sem apelação as sentenças que proferem. E aí, gente, é interessante a gente lembrar que Kardec fala também, né, e ele faz essa discussão nas notas através da resposta dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos de que todo homem tem um sentimento instintivo de que Deus existe. E aí ele traz aí numa nota, né, essa reflexão de que aqueles que negam a paternidade, a existência, a proximidade de Deus com o ser humano, na verdade temem o julgamento desse Deus sobre as suas próprias ações, sobre a sua própria conduta. Então Kardec continua. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros nesse mundo invisível de que tanto escarnecem. E aí é interessante que a mãe do Chico, acabei de me lembrar, a mãe do Chico no livro Cartas de uma Morta, ela fala, e é muito legal isso, que em vendo, né, ela tem alguns acessos à história da humanidade, ela percebe que as coisas funcionam muito diferente para esses grandes nomes, e ela fala que tão logo acontece a travessia para o outro lado da vida, no além-túmulo, mais que depressa caem as coroas do orgulho e da vaidade. Então a gente sabe que isso não dura nem um momento depois que a pessoa passa para o plano espiritual. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los em partes iguais. E aí, pessoal, é interessante a gente perceber Kardec fazendo essa reflexão, que é óbvio que a pessoa humilde que creu em Deus, ela não vai ter o mesmo futuro espiritual ou um futuro espiritual equivalente a uma pessoa materialista. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito.
espírito. E aí Kardec faz mais uma afirmação categórica. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Então a gente percebe, pessoal, e aí quando a gente vai para o livro O Céu e o Inferno, que é o quarto da codificação, Kardec trabalha muito bem isso com a gente. O orgulho, ele é um atributo da matéria. Ele pode ser imaterial, mas ele está relacionado à matéria. A humildade é um atributo do espírito. E aí, no livro Céu e Inferno, Kardec começa a tratar conosco dessas questões imateriais que são representações de atributos materiais. O orgulho é uma delas. Orgulho é materialismo. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade por isso, mas no fim das contas, entendendo a doutrina espírita, a gente percebe que o orgulho é simplesmente uma expressão materialista. Agora a gente entra no próximo tópico e o Geraldinho vai ler essa parte conosco. Deixa eu só... É o F11 aqui. Bom, gente, aí entramos na parte que diz respeito ao item 3, aquele que se eleva será rebaixado, que é uma referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que o recebe. Mateus 18, 1 a 5. Só um comentário, pessoal, que a gente não combinou do Geraldinho ficar com essa parte. Mas quem é essa criança? E essa criança, a gente sabe que é Inácio de Antioquia, inclusive no romance de sua vida, né, que o Espírito de Teóforos escreveu por nosso intermédio, está bem detalhado esse momento, que foi justamente ali no jardim ali da praça onde residia Mateus. Não é à toa, portanto, que está no Evangelho de Mateus, não é? E que o João Evangelista, junto com Ruth de Cafarnaum, estavam com Inácio de Antioquia pequenino no colo, e Jesus estava voltando de uma peregrinação com os outros discípulos e ficou muito triste porque ele viu que no meio da peregrinação na volta eles estavam disputando entre si. Isso é muito humano, né? Exato. Qual deles era o maior? Se era Pedro, se era Tiago, se era Bartolomeu, se era João, enfim. Eles estavam ali de forma extremamente humana, medindo forças entre eles, qual deles seria o preferido do Cristo, qual deles teria uma posição de destaque no mundo do reino dos céus que Jesus estava ali inaugurando. E Jesus fica triste no bom sentido, claro, né? No sentido de reconhecer aí a ignorância nossa, humana, que não tinha compreendido nada, e por isso ele achou por bem dar essa grande lição. Assim que eles chegaram na casa de Mateus, o levita, não é? Também chamado de o levita, e então pegando aquela criança, e a criança ela é a representação da humildade de espírito, porque ela é simples nas suas manifestações, na sua espontaneidade, ela está sempre pronta para aprender. E o humilde está sempre pronto para aprender. Ele nunca está cheio do espírito de si mesmo. Né? A pessoa que é humilde, ela será humilde mesmo tendo as maiores cátedras da vida. Ela estará sempre pronta para aprender alguma coisa.
Chico Xavier foi um desses grande grandes espíritos, com grande sabedoria e com essa humildade encantadora. E eu atesto para vocês que não é essa humildade falsa, era aquela humildade mesmo de um sábio. A gente via e sentia nele que ele estava ali realmente se sentindo e se colocando como um cisco, como uma parede pobre, como uma formiguinha de Deus, para diante talvez do muito que ele visse, que compreendesse e que escapasse aos nossos sentidos. E por isso mesmo ele sabia que quanto mais soubesse, muito pouco saberia diante da sabedoria universal. Só um comentário sobre isso que o Gerardinho está falando, que é muito interessante, que revela, né, mais uma confirmação que a gente sabe que Kardec foi Platão. E em o Chico sendo a reencarnação de Kardec e sendo discípulo de Sócrates, a grande frase de Sócrates, só sei que nada sei, é o grande aí norte desses espíritos que sabem, né, que tem muita coisa pela frente, muito conhecimento e que no final da vida, mesmo sendo um grande intelectual como o Chico, sabe que nada sabe perto, né, de Deus, dos grandes espíritos e da grande evolução. Exato. Enfim, né? Aí no item 4, Kardec escolhe a passagem também de Mateus o Levita, no capítulo 20, versículos 20 a 28, que é muito curioso, gente, porque essa passagem vai ser magistralmente relatada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, porque inclusive esse mesmo valor, ou essa procura de destaque dos discípulos, aconteceu também com a mãe de João e de Tiago e com o pai deles, Zebedeu, não é? Salomé e Zebedeu, que foram procurar Jesus querendo que os filhos deles tivessem um destaque no reino de Deus. Então, na passagem de Mateus está dito: então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, que é justamente o nosso João Evangelista e Tiago, o maior, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Mas eram jovens, adolescentes ainda, não é? Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. E isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então, Jesus aí está mostrando também que ele era submisso a Deus. Ele também, na condição de governador da terra, diante do universo, ele também estava ali se colocando humildemente diante da paternidade divina. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos, que é Jesus, dos irmãos que é João Evangelista, ou João Boanerges, e Tiago Boanerges, também chamado Tiago Maior. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, é a lição de não procurar os primeiros lugares, os lugares de destaque. Exato. Não procurar ser aquele que ordena, mas aquele que serve, né? Aquele que se torna o servidor. Porque o próprio Cristo fez esse exemplo. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, depois Pedro pede que ele lave também as mãos e a cabeça, e
Jesus manda que todos os seus 12 discípulos sentem-se ali, que ele iria lavá-los. Isso Jesus vai demonstrar o valor da humildade diante do reino de Deus. Só um comentário, pessoal, que Salomé fez esse pedido porque ela cresceu o olho naquela fama que Jesus começou a ter nos milagres que ele fazia. Então, como ela pensou que o reino seria material, que Jesus ia virar o rei material e ter um castelo e ser poderoso, ela se adianta e pede um lugar para o filho Tiago e um lugar para o filho João. Coisa de mãe, Coisa né, de mãe, gente? é. As mães querem sempre que os filhos tenham a sua projeção. Mas Jesus entendia perfeitamente, depois ele vai conversar com Zebedeu, é lindíssima essa mensagem. E eu peço a vocês que leiam, não deixem de ler o livro Boa Nova. E aí, Allan Kardec coloca aqui o trecho de Lucas, o Evangelho de Lucas, que nós todos sabemos, pelas informações de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que foi ordenado por Paulo de Tarso a Lucas para que ele escrevesse as memórias de Maria de Nazaré, portanto são as recordações da própria mãe do Cristo que foram transformadas no Evangelho de Lucas. Está lá no capítulo 14, versículos 1 a 7 e 11, aliás, 1 e 7 a 11. Do item 5, então, Kardec coloca: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Está claríssimo isso, não é, gente? Porque nós não sabemos, na realidade, entre aqueles que convivem conosco, seja na miséria, na pobreza, ou mesmo nos campos do conhecimento humano, do poder, dos conhecimentos religiosos, da mediunidade, enfim, todos aqueles que nós convivemos em família, no mundo dos amigos, dos conhecidos, dos tarefeiros, nós não sabemos a elevação espiritual de quem quer que seja, nem mesmo a nossa. E quando nós, inadvertidamente, nos colocamos naquela posição de gurus, entre aspas, daqueles que ordenam, daqueles que se destacam, né? Daqueles que ensinam, daqueles que têm uma proeminência diante dos outros, ou que se sentem superiores diante dos outros, no mundo espiritual pode acontecer exatamente isso que a parábola de Jesus nos adverte. Muitas vezes, aquele servidor mais humilde de nossa casa espírita, de nosso agrupamento espírita cristão, de nossa igreja, de nosso culto, de nossa convivência familiar, às vezes uma servidora humilde de nossa casa, no mundo espiritual estará muito acima de nós, em grandeza espiritual, em beleza, em iluminação própria. Por quê? Porque talvez essa pessoa ignorada pelo mundo, que esteja no mundo como uma servidora humilde ou um servidor humilde, cumprindo a sua obrigação na terra, já tenha adquirido em si aquelas duas pré-condições que o João Pedro leu antes, que é devotamento e humildade. Não é? Então eles já se iluminaram, enquanto nós estamos aqui na batalha pela vida, tentando nos iluminar. Mas você podia dar rapidamente aquele exemplo da prostituta que o Chico te falou. O João está lembrando aqui um caso que o Chico me contou pessoalmente. Certo dia em Uberaba, ele já residia em Uberaba, e ele estava nas orações noturnas antes de deitar-se, e apareceu para ele um espírito de uma luminosidade tão grande,
tão grande, era um espírito de uma senhora. E ele ficou assim admirado de ver a beleza desse espírito. E ela gentilmente se apresentou aí, ele falou com ele: Chico, eu vim, você me conheceu em Pedro Leopoldo. E ele pediu perdão a ela: a senhora vai me perdoar, mas eu não estou reconhecendo-lhe. De qual família a senhora pertencia? Ou qual era o seu agrupamento familiar? Porque as famílias de Pedro Leopoldo eu as conheço todas. Ela pediu a ele que fizesse um esforço de memória e ele não conseguiu se lembrar dela. E aí então ela se revelou. Ela tinha sido uma prostituta na cidade de Pedro Leopoldo. E ele fica muito espantado. Mas como? A senhora, mas como? A senhora está tão iluminada? Como pode ser isto? Eu sei que sua vida pode ter sido muito difícil, mas os nossos irmãos aqui na Terra dificilmente vão compreender isto. E ela então contou ao Chico o triste caso de sua vida, porque aos 7 anos de idade, no interior do Nordeste, ela tinha sido vendida pelo próprio pai em pagamento de uma dívida. E ela foi passando de mão em mão, uma criança de 7 anos de idade, né? sem ser levada ao estudo, a uma escola, sem ser levado a uma proteção digna, sem ter a presença materna que lhe defendesse a inocência, né? E mesmo sem a autoridade de um pai que lhe protegesse os caminhos. E ela foi passando de mão em mão, sendo vendida entre cafetões e cafetinas, até que no interior de Minas Gerais ela vai parar no prostíbulo de Pedro Leopoldo. E aí, já jovem, bonita e cheia de vida, engravida-se. E aí tem o filho, olha, tem outra nobreza que não faz o aborto, né? Porque era um filho sem pai, ela não comete o crime do aborto, tem essa criança e tenta na cidade de Pedro Leopoldo e até em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, em Santa Luzia, arrumar um emprego digno para que ela pudesse trabalhar numa loja, num balcão de venda, numa padaria, para que com esse dinheiro digno pudesse sustentar o filho e fazer com que ele estudasse. Mas todas as portas se lhe cerram à iniciativa, tendo em vista o preconceito da sociedade de então, na primeira metade do século XX, na pequenina Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E assim, ela não teve opção senão continuar naquela vida de prostituição, mas com isso ela consegue educar o filho, consegue colocar o filho na escola e depois até na universidade, até que abandona a vida precocemente por uma doença que a leva ao mundo espiritual. E o Chico fica espantado e me fala: Geraldinho, de todas as senhoras que eu conheci, senhoras dignas, senhoras trabalhadoras cristãs, dentro do mundo católico romano, dentro do mundo protestante, dentro do mundo espírita cristão, não é? Dentro do mundo umbandista, senhoras de respeito, dedicadas à religião, dentre todas elas que eu vi viver, servindo a Jesus e desencarnar, nenhuma delas alcançou a beleza e a luminosidade desta senhora. Então vejam bem, nós não sabemos de fato quem é quem no mundo espiritual, só Deus o sabe. E aqui... Terminou, né? Já terminou? Acho que o Evangelho terminou, né? Não, aí, tá. aí Quando for, diz, eu te convido. Não, exatamente. Para que não vos vejais constrangidos, não é? A desocupar, não é? Cheios de vergonha, e então para que fôssemos até o último lugar. E Jesus completa então: quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha para mais acima. Isto
então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Muito, muito bonita essa palavra, e tem até um ditado, né? Quanto mais alta, um ditado mineiro lá no meu estado, quanto mais alta é a vista, maior é o tombo, não é? Maior é a queda. Então, a humildade é uma condição sine qua non para que nós possamos vencer a nós mesmos. Bom, aqui então tem um comentário de Allan Kardec que eu vou passar para o João fazer. Quer que eu leia? Quero. Tá, então Kardec falando, pessoal, que eu vou voltar a ler porque o Geraldinho ficou um pouco cansado com a voz. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. As virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Imagina, pessoal, essa prostituta sobre a qual o Geraldinho falou, sendo vista pelas pessoas que a humilharam na terra como iluminada, como aquela que estava acima. O quanto isso deve ter ferido o orgulho do pessoal lá de Pedro Leopoldo. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, a gente estava conversando sobre isso hoje, numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. E isso, gente, a gente estava conversando sobre isso. Esse conhecimento espírita, ou o conhecimento do espírito, é o que vai aniquilar as teorias materialistas que ainda têm tanto lastro e são tão propagadas aqui na Terra. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Você. Eu tenho aqui um caso que eu vou contar a vocês, que é muito interessante, que eu presenciei, que foi uma revelação que Chico fez a uma grande amiga nossa, Dona Susana Maia Mouzinho, da cidade. Nessa época ela residia
na cidade de Petrópolis, depois ela foi residir na cidade do Rio de Janeiro, e quando Chico Xavier foi operado de hérnia, ele passou na década de 1960 por uma cirurgia muito dolorosa, de risco, altíssimo risco. Ele teve um problema grave de hérnia no abdômen. E a cirurgia foi muito bem sucedida na cidade de São Paulo. E ele pediu que ele, por ordem dos espíritos, especialmente de Emmanuel, que ele precisaria ficar 3 meses longe do contato com o público e, portanto, ele não poderia ficar nem em Uberaba, nem em Pedro Leopoldo, porque ele precisava ficar num local distante das pessoas espíritas, especialmente aquelas que o procuravam, não é? Para mensagens, para esclarecimentos e tudo. Então ele pediu humildemente à dona Susana que o recebesse como hóspede na sua casa, no seu apartamento de Petrópolis. Imagina a felicidade dela, né? Ela acompanhava a operação do Chico na cidade de São Paulo, ao lado da minha tia Nair Machado Pascoal, ao lado do casal Galves também, Nena e Francisco Galves. E assim que o Chico recebeu alta do hospital, ele foi então de carro com ela para Petrópolis, onde ele ficou literalmente em reclusão durante 3 meses consecutivos. E ali o Chico começou a receber a visita de altas personalidades do mundo, do primeiro e do segundo império no Brasil, não é? A visita, por exemplo, de Dom Pedro II, da princesa Isabel, de altos dignatários do Império, da época do Império. E nessa época, então, ele revelou a dona Susana Maia Mozinho que ela teve um relacionamento muito próximo, familiar, com o espírito de André Luiz, que numa vida anterior como médico, na época do Primeiro Império, ele residia na cidade de Petrópolis e ela, como parente dele, agora eu não me lembro se ela era filha dele ou mulher dele, mas ela, como mulher ou filha do médico da corte, fazia na própria casa aqueles banquetes para os integrantes da corte de Dom Pedro I e depois também no início do Segundo Reinado. Então, recebendo os barões, os duques, os marqueses, duquesas, baronesas, enfim, toda a corte brasileira que residia no Rio de Janeiro, e todos nós sabemos que Petrópolis era a cidade imperial, né? Então as grandes festas também aconteciam em Petrópolis. Só que naquela ocasião eles viviam de altas subvenções do Estado, que é o Estado Imperial Brasileiro, sem nenhuma contrapartida de serviço à população brasileira e esbanjavam com grandes banquetes, com grandes pompas e grandes circunstâncias. E o Chico revela a ela que os espíritos de Dom Pedro II, de Dona Leopoldina e da Princesa Isabel, junto também com um marquês e o espírito de André Luiz, estavam pedindo a ela que fundasse ali na cidade de Petrópolis, a cidade imperial onde ela residia. E vejam bem, ela nasceu lá no estado do Rio Grande do Norte e foi viver em Petrópolis, quer dizer, nada é coincidência, não é? E lá em Petrópolis que ela fundasse o Lar Espírita André Luiz, que até hoje a gente chama de Leal, não é? E eu tive a alegria de conhecer o Lar Espírita na companhia dela, na companhia de Dona Wanda Amorim Joviano, que foi trabalhadora também desse centro espírita por muitas décadas. Nós indicamos também amigos nossos que residiam no Rio para trabalhar lá, como Carlos Malabe, a Jussara Malabe, não é? Fomos muito ligados também à nora dela, Dona Maria de Cassanho Mozinho, que também atestou
essa ocorrência do Chico com ela, não é? E o Chico vai revelar a ela o seguinte: olha, Susana, no passado você deu banquetes maravilhosos, não é? Festa de luzes, de comida, de bebida, de alegrias mundanas à corte brasileira e até mesmo a dignatários que visitavam o Brasil das cortes europeias. Você os recebeu em seu palacete e na cidade de Petrópolis. Nesta encarnação, minha filha, você veio com uma missão de dar a eles outro banquete. Desta vez, não mais o banquete das mesas lautas, das bebidas excitantes, das alegrias mundanas, mas desta vez o banquete da luz espiritual, o banquete do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, transfigurado hoje na doutrina espírita cristã. Só que hoje eles não têm mais proeminência social, nem política, nem econômica. Hoje eles estão todos reencarnados na favela mais pobre de Petrópolis, cujo nome é Independência, bairro Independência. Olha que coisa curiosa. Então, minha gente, ela faz isso, ela cumpre o pedido do Chico, né? Ela funda o Lar Espírita André Luiz. Eu tive a ocasião de visitá-los lá várias vezes, palestrei lá para eles também. E Dona Susana, depois eu posto para vocês verem a nossa foto com ela. Ela me chamou e falou assim: Geraldinho, eu quero te mostrar uma coisa curiosa. Eles não sabem o que eu vou fazer, mas para você eu conto. Olha como que a nobreza está no espírito deles, não é? Apesar de reencarnarem na máxima miséria, na máxima pobreza, neste bairro, nesta favela, nessa comunidade de Petrópolis, vejam que eles guardam dentro de si aquela pompa ainda e aquela circunstância. Aí foi um dia de palestras, depois eles receberam benesses materiais, cestas básicas, brinquedos para as crianças e tudo, e eles recebiam as cestas básicas e depois passavam na sala da Dona Susana para agradecer a ela. E ela sentou-se ao meu lado e pedia a eles: ô fulano, ô ciclana, se apresentem aqui ao Geraldinho. Geraldinho é nosso irmão, nosso amigo de Belo Horizonte, está nos visitando. Aí eles, com toda reverência e educação, eles faziam aquela vênia. Era muito engraçado isso, porque era como se eles fossem nobres. E quando eles citavam o nome deles, tanto as mulheres quanto os homens, eles citavam aquele nome comprido. Ah, meu nome é Joaquim Alberto da Silva Cavalcante, de Albuquerque, Lins e Orleans. Todos eles tinham 10 nomes, 9 nomes. Vejam bem que curioso isso, né? E é o que, gente? É exatamente isso que nós acabamos de ver, né? Muitas vezes aqueles que se elevam numa vida acabam retornando numa posição muito humilde para resgate desses desvios lamentáveis. A própria Dona Susana vai nos contar também que ela capitaneava um culto do Evangelho no lar, no seu apartamento, que depois ela passa a residir também, apesar de cuidar do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, ela passa a residir no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e no apartamento dela ela faz um culto do Evangelho todos os domingos. E neste culto do Evangelho ela recebe aí uma média de 30, 40 pessoas, vizinhos, amigos, espíritos. Eu frequentei algumas vezes, Carlos Malab, Jussara Malab, lá do Saber Amar também, né? A gente ia, conversava com ela, era muito interessante essa conversa. E ela nos conta o seguinte, que determinado dia, o Chico virou-se para ela e falou assim: Susana, você tem visto Paulo no seu culto? E ela falou com ele: não, Chico, eu estou aqui me lembrando de todos os homens que vão ao culto do Evangelho, não tem nenhum Paulo.
E o Chico falou com ela: tem sim, Silvana. Ó, Silvana não, Suzana. Silvana. Tem sim, Silvana pensou em nós. Tem sim, Suzana. Eu estou me referindo ao apóstolo Paulo de Tarso. E ela pôs a mão na cabeça assim: Chico, você tá doido? Você acha que eu vou ver o apóstolo Paulo de Tarso no meu culto humildezinho lá do bairro do Flamengo, no Rio? Sim, não, Suzana, você pode senti-lo sim. Você tem mediunidade de evidência, você pode vê-lo sim. Mas é verdade isso, Chico? Ele vai lá no meu culto? Vai, Suzana. Mas quem sou eu, Chico, para isso? Não, minha filha, é porque você não sabe a tarefa a que ele se incumbiu na espiritualidade. Porque todos os políticos brasileiros corruptos que desencarnam, não é? Especialmente ali nas cercanias do Rio de Janeiro, ou mesmo já em Brasília, todos eles têm a proteção de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso, desde o início da sua jornada cristã, ele se apiedou das grandes inteligências desviadas do Cristo. E ele se preocupa principalmente com os políticos que têm muito poder e que se dão à corrupção, ao desvio de recursos públicos, não é? Porque ele os recebe na espiritualidade e está hoje treinando esses espíritos para eles reencarnarem nas favelas do Rio de Janeiro, para darem valor àquilo que eles não deram valor quando tinham condição de minorar o sofrimento dos mais pobres, dos mais necessitados, dos mais humildes. Não é? Às vezes esbanjando poder, esbanjando roubou dinheiro, verba, né? Roubou a verba da escola, pública, né? Então vai sofrer as consequências dos próprios males. E Paulo de Tarso, apiedado da situação deles, não quer que eles reencarnem sem o evangelho redivivo pela doutrina espírita. Encarar, né? Então eles levam eles lá no seu culto para eles aprenderem evangelho de Jesus e doutrina espírita antes de reencarnarem. Veja só. Gente. Aquela escola que o político desdenhou, aquela escola na qual o político não investiu, ele reencarna e vai ter que estudar naquela escola. Você vai querer continuar? Ou... Acho que vamos... Pessoal, por causa da hora, a hora já tá um pouco tarde, né? A gente ia entrar num outro tópico agora, era um tópico que o Geraldinho exploraria conosco, mas ele tá um pouco cansado também, tô um pouco cansado. Então a gente vai deixar... Tem que lembrar que aqui já são 2h13 da manhã. São 2 horas da manhã, né? 2h13, como ele tá lembrando. Então... a gente vai continuar então esse tópico na semana que vem, né? A gente continua, né, começando às 8h30, né, na semana que vem, na quinta. Nós fizemos excepcionalmente na sexta, na semana passada e hoje, porque nós tivemos problemas com a conexão da internet, mas tudo dando certo. Na semana que vem a gente volta na quinta-feira às 8h30. A gente tem que agradecer a todo mundo que ficou conosco aqui até agora. A gente sempre brinca, quem tá com a gente até agora, até essa hora, já tá ganhando bônus hora. Então antes da gente terminar, o Geraldinho vai trazer uma prece pra gente e depois a gente fecha aqui e salva. Nós fizemos, pessoal, o evangelho hoje só em um celular, né, aqui, só no Cristão no Mundo, mas a gente vai compartilhar agora, como a gente sempre faz, no Instagram do Geraldinho e aqui no Cristão no Mundo. Então agora ele vai fazer oração e a gente se despede. Então vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração a Deus Todo-Poderoso, que é todo poder e toda bondade, toda sabedoria e todo amor. A Deus Pai Criador, inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas, falando reconhecidos, Senhor, de Tua presença, de Vossa magnânima presença em nossas vidas, aqui no interior central da Escócia, nos campos de beleza, de calma, das pastagens humildes, da alegria deste povo acolhedor e fraterno,
que tão bem nos recebeu. Estamos também fazendo a nossa homenagem, a nossa honra a uma figura histórica que aqui se imolou para a união da sua pátria com o Reino Unido, a pátria da Escócia, que foi Mary Stuart, a cuja lembrança nos rendemos neste momento, reconhecidos pelo seu valor, pela sua firmeza na fé, pela sua coragem em se imolar ou em se entregar, para que no futuro seu filho pudesse unir o Reino Unido. Este rincão do mundo que recebeu de ti, nosso Senhor e Mestre Jesus, em nome de Deus, tão importantes tarefas para o desenvolvimento moral, espiritual e também econômico e social da terra. E aqui estamos, Senhor, reconhecidos de que diante de seu coração magnânimo e compassivo não existem fronteiras, não existem nações, a não ser a pátria de teu amor, a pátria de teu ensinamento, a pátria de tua luz, a verter de teu coração iluminado de todos os tempos, desde o início deste planeta Terra que diriges em nome de Deus Pai Criador, para que nós, seres humanos em evolução, para que todos os espíritos mais jovens dos animais, de todos os seres vivos, pudessem ter um pouso de trabalho, de esforço, de conquista e renovação. E assim pensamos a terra toda e nos recordamos do Brasil, o coração do mundo, o coração pulsante deste mundo de amor que nos ofereceste por pouso de bênção e evolução. E por isso nós dizemos do fundo de nossas almas: sê conosco, Senhor, para que nós, dando-nos as mãos, abraçando-nos uns aos outros, possamos enfim compreender-nos, filhos de um mesmo Pai, irmãos uns dos outros, na fraternidade mais pura e mais legítima, reconhecidos que temos em Ti o roteiro de renovação e vida, o roteiro de verdade e luz para o nosso próprio caminho de redenção espiritual. E seja aqui no coração da Escócia ou lá no coração do Brasil, ao qual nos ligamos por laços indestrutíveis de amor, nós te pedimos, Senhor, despedir-nos na Tua paz, para que a Tua paz seja conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então a gente vai fechar aqui a live, eu vou compartilhar e a gente se encontra então na semana que vem, na quinta-feira, às 8h30 da noite. Abração aí pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Fica com Deus.